Penso que eu já assisti muitas conferências, já participei de muitas conferências missionárias ao longo da minha vida cristã, seja de espectador, seja participando, falando. E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que o cristianismo não é um advento de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás. Apesar de que nós temos no Brasil aproximadamente uns 150 anos seguramente de evangelho sendo pregado aqui por meio de imigrantes franceses, alemães, holandeses, portugueses, espanhóis. Então nós somos uma nação que tem, e pode-se dizer, evangélicos ou de cristãos bem novos, 150 anos apenas, comparado a tantos outros locais do mundo, especialmente do mundo velho, milênios, né? Milênios. Então, que você e eu, que nós tenhamos em mente isso, que o cristianismo não é um advento que iniciou há um tempo atrás, pouquinho tempo atrás. É uma coisa, é um evento, um advento, é um movimento de milênios, pelo menos 2 milênios. Então, nós cremos num Deus que tem atuado na história. É o Deus da história, que modifica a história. E Ele quer que eu e você façamos parte dessa história. Você quer fazer parte dessa história? A história de Deus em Concórdia, a história de Deus no Rio Grande do Sul, né, que é um dos estados menos evangelizados, seguido de vários estados do Nordeste. Teve época que o Rio Grande do Sul, as estatísticas eram mais periclitantes, mais complicadas em relação à evangelização do que o Nordeste, e depois isso modificou várias igrejas do Paraná fazendo várias incursões de evangelização aqui no Rio Grande do Sul. Começou a modificar alguns aspectos da evangelização, alguns números, mas ainda precisa-se muito alcançar muita gente, assim como os municípios do sertão nordestino, especialmente do sertão nordestino, onde eu tenho atuado também durante mais de 15 anos, Piauí e Ceará. Trabalhei também na Paraíba, trabalhei também em Alagoas e em alguns outros estados. Eu tive a oportunidade de poder estar participando de impactos missionários, plantação de igreja e tudo mais. Então, é um prazer, é uma alegria sempre ver, né, a igreja se despertando, ou desperta, ou procurando a vontade de Deus no que se refere ao reino dele, ao evangelho, à pregação, a plantar a igreja, a missões. Então é sempre maravilhoso ver isso. Esse tempo que eu tenho aqui com vocês, essas 2 horas que eu vou falar nessa noite, né? Sim? Mas esse tempo que eu tenho com vocês aqui, eu quero dividir esse tempo em 2 partes. Eu quero trazer uma mensagem baseado em vários textos, mas especialmente em Atos, em Atos. Nós temos o livro de Atos escrito pelo evangelista Lucas, o médico amado. Ele escreve o livro de Atos interessado, né? Se você pegar aqui, Atos capítulo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, capítulo 1, versículo 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes
durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Amém. O livro de Atos, conhecido de todos nós, né, é um segundo escrito de Lucas. O primeiro escrito, então, também, que é o Evangelho, ele escreve procurando relatar por ordem cronológica e minuciosa aquilo que Jesus fez. E aqui ele acabou de dizer, acabei de ler sobre isso. Para esse homem chamado Teófilo, que parece que era um homem muito influente naquela época, de posição elevada, talvez política especialmente. E Lucas queria evangelizá-lo, queria ganhá-lo, mediante a exposição cronológica e racional da fé cristã. Isso é sensacional, porque é uma das maneiras, e depois os apologetas da igreja do período do terceiro século, quarto século, eles vão usar argumentos racionais para poder explicar a existência de Deus, a presença de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Em Agostinho, por exemplo, que foi um pai da igreja, considerado assim, era a explicação. Eusébio de Cesareia eram homens letrados, versados na filosofia da época, mas que conheceram o Evangelho de Jesus Cristo e então explicaram. Lucas já começa esse processo. O livro de Atos, tudo indica, os historiadores, os estudiosos, ele foi escrito ao longo de aproximadamente 30 anos. Então, se você pega o livro de Atos, vira uma página, passou 5 anos às vezes, 10 anos, e assim acontece. Então, lá na cadernetinha de Lucas, ele vai escrevendo. Uma das possíveis interpretações que as pessoas sempre ou gostam de apresentar sobre Atos é que é um livro de um período bonito, uma igreja perfeita, apresentando assim a igreja chamada primitiva, uma igreja perfeita, Deus atuando e as coisas acontecendo, e era a igreja ideal. Essa é uma maneira de ver Atos. A outra maneira de enxergar Atos é mostrando que era uma igreja imperfeita, porque ela é composta de seres humanos. Se você está reclamando da sua igreja, que o pessoal lá está pisando muito na bola, né? E aí você então sai dela e vai para outra igreja e acha a igreja perfeita. Chegando nessa igreja perfeita, ela acabou de deixar de ser perfeita, porque você entrou nela. Não existe igreja perfeita, somos todos humanos, imperfeitos. Mas o livro de Atos não é um livro normativo, não pode ser entendido como um livro normativo. O que aconteceu lá, impreterivelmente precisa acontecer aqui. Não é possível isso. Deus agiu de uma maneira, de um jeito, de uma forma, naquela cultura, naquele povo, naquele lugar. E aí para nós ficam muitas verdades e princípios de atuação. O Espírito é o mesmo, mas a forma de atuação muda de acordo com a cultura e o local. Isso é importante a gente entender no livro de Atos, que muitas barreiras foram sendo rompidas. O pastor estava falando aqui, os irmãos falando sobre barreiras que a gente impõe, barreiras culturais, barreiras religiosas, e naquela época não era diferente. Apesar de Gálatas 4,4 diz que em vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. O que era a plenitude dos tempos? Era o momento ideal, a dispensação ideal, que Deus viu que era ideal, no aspecto de que o helenismo, a cultura grega estava totalmente tomada, o mundo antigo estava totalmente tomado pela cultura grega, e a língua praticamente dominante era o grego.
Então Deus surge, e Deus assim intervém na história nesse momento, onde a língua quase dominante era o grego. E aí Jesus então vem nesse mundo. Mas, apesar disso, existiam ainda muitas barreiras religiosas, políticas, sociais, culturais, que a gente, lendo Atos, vai perceber. Vai perceber. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos 10:1, afirma que Cornélio morava em Cesareia. Cesareia era uma cidade que ficava à beira do mar Mediterrâneo. Atos 10:1. Era um porto e era localizada a aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém, no noroeste de Jerusalém. Então a questão aqui, por exemplo, vamos falar então de uma barreira geográfica que Paulo precisou transpor na pregação, ou os discípulos, ou os missionários de Deus precisaram transpor. Barreiras geográficas. E aí, a barreira geográfica é uma chave. A questão da geografia dessa época é uma questão extremamente importante na interpretação, para entender o livro de Atos. Porque eles iam e foram a pregar o Evangelho. Aí você pega Atos 1:8, clássico Atos 1:8. Mas receberão poder ao descer sobre vós, ou quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A questão geográfica é fundamental para entender Atos. Mas essas barreiras geográficas precisavam ser vencidas também. A igreja nasce em Jerusalém, e ali começa todo o arcabouço cristão ser desenvolvido. Depois ele começa a se espalhar por Samaria, Cesareia, e com o apóstolo Paulo depois começa a se estender pela Panfilha, Pisídia, atinge a Grécia, Tessalônica, Atenas, Corinto, e aí vai, termina o livro de Atos com o apóstolo Paulo em Roma, no Império Romano. No livro de Romanos, capítulo 15, Paulo registra que esteve de passagem pela Espanha, ou seja, o ponto ocidental mais distante seria os confins da terra. Tendo como ponto de partida quem? Jerusalém. Paulo teve que romper várias barreiras geográficas para pregar o Evangelho. E não é diferente, muitas vezes, de mim e de você. Não será diferente. Falando com o pastor Josivan, a igreja em 2018 tem um propósito de ir para onde? Maranhão. Questão geográfica. Olha aqui, quanto você vai atravessar para chegar lá? E lá vai encontrar barreiras, outras barreiras. Jerusalém, a igreja daquele primeiro século, do segundo século e do terceiro também, até a conversão de Constantino, no edito de Constantino de 313, onde ele diz que vai ser suspensa todo e qualquer tipo de perseguição aos cristãos. O pai dele já era bem simpatizante dos cristãos, ele então dá prosseguimento, mas depois da experiência que ele teve, visionária, com a cruz, após uma guerra, ele então passa a ser simpático ao cristianismo, e aí então o cristianismo, que era um movimento marginal, passa a se tornar a religião oficial do Império Romano. Mas tem um longo caminho até lá. Jerusalém, meu bairro, minha cidade, representando assim meu bairro, minha cidade. Trabalho, eu preciso identificar os pontos de atuação na minha cidade ou no meu bairro, aonde nossa igreja pode se envolver. Tem muitas frentes, desde crianças, sejam crianças carentes, né, de famílias carentes, instituições, tem irmãos e irmãs aqui que trabalham com creche, não é? Então assim, desde das crianças até a mais área problemática da cidade,
o inferninho daquele lugar, né? Aquela região, aquela rua que tem, de repente, prostitutas, travestis, drogadição, drogados. Identificar na minha cidade essa carência e essa necessidade. Judéia, vamos pegar aqui a região sul do seu estado, né? Pega aí a região sul, enfim, partes um pouco mais distantes do seu estado, Santa Catarina. Desenvolver programas de final de semana. Então vamos lá, vamos levar o ônibus, vamos passar um final de semana, vamos levar um dentista da nossa igreja, um médico, alguém que possa, daqueles dias, dar um atendimento naquela comunidade. Já seria uma ida de fim de semana. Implantação de novos trabalhos ali naquela região, possivelmente se ajudar com um trabalho existente naquele lugar. Samaria já seria um estado bem mais distante, vamos falar assim, algum estado do Nordeste, por exemplo, Paraíba, Pernambuco. Aí já é um projeto de um mês. Maranhão, um projeto mais duradouro, levando pessoas e membros da igreja para um tempo maior, dar um treinamento missionário e ajudar outras igrejas que possam existir naquela região a poder fortalecer o trabalho dessa igreja. Quando eu fui para o Piauí, anos atrás, o trabalho do Piauí existia há uns 6 anos, uns 6 anos, mas ele estava bem lento, devagar e não tinha nenhum apoio. Me juntei aos irmãos que estavam ali ao longo desses anos, aproximadamente 15 anos, 2 igrejas erigidas, construídas, crentes batizados, onde eu passei o vídeo. Se houver tempo a gente projeta, porque é tão pequenininho, para os irmãos verem lá. E agora em janeiro eu concluí o meu tempo com os irmãos no Piauí, uma igreja para 60 pessoas sentadas num povoado no meio do sertão, em Chapada. Fortalecer a igreja. Confins da terra. Vamos falar até das tribos indígenas do norte do nosso país e África, Ásia, lugares realmente bem mais distantes. Mas esses lugares, como missionários, é importante de um treinamento linguístico, especialmente, aprender a língua do lugar. Falando com algumas pessoas lá em Curitiba que queriam ser missionários na França. Fazia anos que eles queriam ser missionários na França. Mas eles não estudavam a língua. Como pode você ir para lá sem falar a língua? Tem que aprender. Exige um pouco mais de um treinamento para um missionário desse. Podemos até afirmar que nossa tarefa missionária também é para com a nossa casa. Quantos aqui não tem pessoas na família que não conhecem o Senhor? Precisa de um trabalho também nessa casa. Evangelização, mas às vezes não só evangelização, mas viver o Evangelho dentro de casa. Então, nosso bairro, Jerusalém, nosso estado, Judéia, regiões que não gostamos e que podemos até ter conflitos religiosos e culturais, como Samaria, por exemplo. Os samaritanos, lembram? Não se davam bem com Jesus, ou com os judeus, né? Nosso país, nosso mundo e até os confins da terra. Segundo a orientação de Jesus, a igreja, em sua caminhada missionária, é desafiada a fazer discípulos em todas as nações. Mateus 28 diz isso. Então, irmãos, com isso e por isso, é necessário nós sairmos da nossa zona de conforto. Está gostoso demais, né? É gostoso, né? Nossa igreja com ar-condicionado. Está uma delícia. Mas é importante que a gente saia da nossa zona de conforto. Porque se você não sair, Deus pode te tirar. E a gente vê isso em Jerusalém. Uma das barreiras a ser vencidas também é a barreira religiosa, muito forte, e o nosso país especialmente tem muitos conflitos nessas áreas.
Atos 10, 44 a 48, nós vemos como os judeus convertidos ao cristianismo, porque os primeiros cristãos eram judeus convertidos ao cristianismo, cantando, como foi a mártir Blandina no primeiro século. Diz que eles, de fato, assim, judiaram dela, irmãos. Realmente, assim, eles maltrataram ela. E aí as pessoas que estavam próximas a serem também torturadas ficavam ali olhando, e Blandina cantando ao Senhor, louvando e incentivando os irmãos a não negarem a fé. Não negarem a fé. Colocaram ela sentada numa bigorna em brasa viva. Depois colocaram ela numa cerca e liberaram um touro para chifrá-la. E assim ela não morria. E o semblante dela cada vez mais feliz e alegre, e ela cantando e incentivando os irmãos, edificando os irmãos a não negarem ao Senhor Jesus. Os guardas que torturavam ela começaram a ficar amarelos, de medo. O que é isso? O que essa mulher tem? E pararam de fazer isso. Até que, de fato, mataram ela, porque eles não aguentavam mais. Eles eram melhores do que nós? Não. Eles criam. Eles conheceram o Senhor da igreja. Eles conheceram a cabeça, Jesus Cristo. O sofrimento do Senhor. Eles souberam do sofrimento do Senhor. Que o Senhor sofreu por eles. Teve alguém que amou-os até o fim. Você imagina? Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 14, 13. João 13. Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo. Você percebe? Amou-os até o fim. E esses irmãos, essas pessoas que tiveram um encontro real com Jesus Cristo, com o Senhor, souberam disso, que o Senhor nos amou, que alguém nos amou, e por eles entregou sua vida. E a morte que sofreu foi morte de cruz, a mais cruel. E essas pessoas não hesitavam nem um pouco de entregar também suas vidas e derramar suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso era um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Suas vidas entregues ao Senhor. Então o cristianismo nasce no meio dessa gente. Um cara que era ladrão, o outro bandido, o outro era um revolucionário. E aí vai, Jesus foi alcançando. Deus já estava preparando Pedro para a missão de romper as barreiras sociais que impediam aquele tipo de contato. Já em Atos 1:8, quando nos diz que o testemunho também seria dado em Samaria, e que isso, o que era? O que significava isso? É só olharmos para o exemplo de Jesus com respeito à mulher samaritana e a parábola do bom samaritano. Os judeus ortodoxos puros odiavam os judeus samaritanos. Os samaritanos eram judeus, mas não considerados puros. Havia um problema social sério entre eles. E o livro de Atos demonstra que essa barreira foi sendo rompida. É lamentável perceber que nossas comunidades, muitas vezes hoje, marginalizam certas pessoas. Ou não acolhem aqueles que são marginalizados. Eu digo isso porque eu sofri muito preconceito na igreja quando eu conheci o Senhor. Eu estava cumprindo uma pena de 4 anos. Eu tinha sido pego
numa perseguição policial, na cidade de Caraguatatuba, onde eu morava na época, na ocasião. Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Minha família paterna é de Marília, mas a família da minha mãe, os meus avós, tios, moravam em Caraguatatuba, e lá eu fui morar um período. E aí eu estava muito chapado, muito louco, e viciado e tal, e estava saltando de todo jeito. E naquela noite, nós, na verdade, começamos o nosso dia fumando maconha, e fomos fumando, e depois cheirando, e depois começamos a tomar os alucinógenos. Então, quando foi uma da madrugada, nós estávamos realmente muito loucos. Aí roubamos um carro, e aí nós nem aí das coisas. Daqui a pouco, incrível, né? Nós saímos com o carro, tiramos um casal de dentro do carro, saímos assim, uma viatura policial passando, um monte de gente começou a gritar que era ladrão, ladrão, e nós viramos a rua e pegamos a Rua da Praia, e a polícia então acende a sirene e atrás. E tiro daqui, tiro dali, a gente correndo, e o cara dirigindo, meu amigo, éramos em 3, dirigindo, mas estava todo mundo fora de si. Tanto que a velocidade era tamanha que nós estávamos no carro, que ele perdeu o controle numa ponte, que ele ia dar na quina da ponte, e ele virou para a direita, e nós caímos dentro do rio com o carro. E o carro embicou, metade na água e metade na lama, sabe assim? O rio não estava cheio assim, que era aquele riozinho que acaba na praia aqui. E aí então nós tentando sair do carro, o carro indo, entrando, e saímos pela janela, e cada um vai para um lado, e eu pego um lado, mas eu parecia aqueles filmes, aquelas câmeras de filme, sabe assim? Eu não conseguia correr, parecia câmera assim. Eu não conseguia correr porque eu estava alucinado, mas me pegaram, lá na frente me pegaram. E aí, meus queridos, aí é onde o filho chora, né? E a mãe nem ouve. Me pegaram, me levaram para o distrito. E aí, cadê os outros? Cadê os outros? Eu não sei onde está ninguém. Eu não sei, porque eu não fiz nada. E aí, meus queridos, chega os policiais, aqueles policiais que estavam na viatura. Porque tinham vários policiais ali na região, atrás da gente. E quem me pegou não foi os policiais da perseguição, foram outros. E aí, quando chegaram os da perseguição, começaram. Eles já chegaram dando pesado no peito. E aí começou o papo. E eu de menor, e eles sabiam bater na gente. Então era um chamado mosquetão, que era um negócio de borracha. Então machucava muito dentro da gente, assim. Nem tanto fora, mas dentro. Mas eu fiquei todo inchado hoje. Mas de repente, um policial mandou parar de bater em mim. E ele mandou, e deu uma voz forte assim, e aí todo mundo saiu, e só ficou eu com esse policial. E esse policial começou a me falar, tipo, me aconselhar. Rapaz, o que você está fazendo com a sua vida? Está destruindo a sua vida, você vai morrer já já. E, sabe, você não consegue assimilar o que está acontecendo direito. Eu só sei que ele estava falando coisas legais, assim. Enfim, aquela foi a minha última prisão, depois de já ter passado várias vezes por distrito policial. Por várias razões: tráfico, vício, tudo. Arrombamento, assalto à mão armada, já tinha assinado de tudo. Então, eu era aquela pessoa que talvez você conheça aqui na sua cidade. Aquele rapaz, aquele menino, que as pessoas dizem assim, vai morrer já, já. É rápido, isso aí não dá em nada, isso não presta, isso não vai em nada. E eu vi muito isso. E aí, me levaram para a cela chamada Corró. É um corrozinho bem pequenininho, e me jogaram lá. E lá eu fiquei aquela noite, e de manhã eu só me arrastei, eu não conseguia andar direito, só me arrastei assim no chão,
E de manhã eu vi onde eu estava, um local cheio de fezes, xixi, barata, e tinha de tudo ali. E eu nem aí, porque eu não conseguia me mexer. Então me tiraram dali e me colocaram no fundo, a cela dos condenados, junto com a cela de menores, porque eu não podia ficar junto com os maiores. Então aquela cela de capacidade para 7 pessoas tinha 18 pessoas naquela cela. E quem estava lá? Meu irmão. Estava preso fazia 3 meses. Essa era a minha vida. Essa foi a minha vida. E ali eu me recuperei. Durante um mês eu fiquei ali, melhorando. Ninguém deixava me visitar, porque eu estava todo quebrado. Eu não podia ficar à vista das visitas, porque eu era de menor, não podia ser feito isso comigo e tal. E aí, meus queridos irmãos, eu fui transferido, junto com meu irmão e mais 2 outros, para a FEBEM do Tatuapé, em São Paulo, onde eu ia ficar até o final da minha sentença. E lá, então, na FEBEM em São Paulo, na época que a FEBEM fervilhava, e hoje chama Fundação Casa, mas a FEBEM, irmãos, tinha mais de 5 mil internos no quadrilátero do Tatuapé. E foi para lá que eu fui. E tinha de tudo. Você imagina. A gente dormia em valete, chamava valete. A cabeça para lá, outra cabeça para cá, no mesmo colchão. Tinha quadriliche, 4 beliches de concreto. E acontecia de tudo. E aí eu fui transferido do pavilhão 1, fiquei só um mês no pavilhão 1, que era onde todos iam quando chegavam, chamado pavilhão de triagem, e depois era distribuído para as unidades educacionais. Então, eu fui para uma chamada UE23. Fui para lá, fiquei junto com meu irmão, fomos juntos para lá. Meu irmão só tem 2 anos menos que eu. E aí, chegando na UE23, era outro perfil de pavilhão. E eu estava lá quando um domingo, na recreação, porque a recreação é como se fosse uma sala igual essa. Tem TV, o pessoal fica ali no meio ali, fazendo um artesanato, e aí ao lado tem uma quadra de futebol, o pessoal jogando futebol, e aí eu tenho os quartos, eu tenho as outras salas. E eu estou lá, quietão, olhando TV e tal, e aí entra os crentes. E entra um pessoal barulhento, e falando alto, e cumprimentando todo mundo. Aê, como vai? Uns irmãos barbudos, meio cabeludos, umas irmãs de calça, cabelo curto, não estava entendendo muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque lá, naquele lugar que eu morava, nós tínhamos uma ideia, uma concepção de crente, naquela época. E para nós, crente era a pessoa, a mulher, por exemplo, cabelo comprido, saia, vestidão, não tinha brinco, não tinha maquiagem, os homens de terno. Era assim, era essa ideia que nós tínhamos de crente lá naquela região nossa, lá em Caraguá. Então, quando eu vi aquele pessoal, eu perguntei para o camarada ao lado, falei, quem é esse pessoal aí? Os crentes. Ele sabia quem era. Aí eu falei, os crentes, e aí eu fiquei interessado, porque eles vieram falar com a gente, deram a mão, puxaram, começaram, sabe, muito legais. Aí, daqui a pouco começam as músicas. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Nossa, eu nunca ouvi nada parecido com esse negócio. Aí eu fiquei ouvindo as músicas e tal, mas, queridos, quando um irmão levanta e começa a falar do amor de Deus, e ele falou assim, eu fui alcançado por esse amor, porque eu já fui assim. Eu nunca tinha visto ninguém entrar no crime, para as drogas, sair, a não ser de caixão ou preso. Então, quando ele falou,
Eu fui transformado. Eu era assim, agora eu sou assim. Irmãos, é sério. Parecia que eu fui. Parece que só tinha eu naquele lugar. E ele falando para mim. E aí eu fiquei tão impactado que quando ele acabou de falar, aquele monte de gente, eu fui assim até ele e falei, foi desse jeito. Irmão, como faz para ser assim? Como faz para ser assim? Aí ele olhou para mim e falou assim, ele leu, ele citou, mas ele citou primeiro João 1,9, se confessar os seus pecados. Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados. Eu não entendi o que era pecado. Mas quando ele falou, e de todas as suas maldades, aí eu entendi o que era. Naquela hora, eu desabei a chorar. E eu caí de joelhos diante dele e falei, eu quero. E ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e começou a orar por mim naquela hora. E eu chorava. Eu não estava nem aí para malandro, que malandro ia falar, não estava nem aí para ninguém no pavilhão. Eu fui o primeiro convertido no pavilhão. Eles me deram um Novo Testamento chamado Mais Importante é o Amor. Irmãos, pensa no cara que leu aquilo, comeu aquilo. Eu gostava mais de Apocalipse, porque Apocalipse era o seguinte, tinha umas figuras muito loucas acontecendo, dragão, 10 cabeças. E aí, por quê? Porque quando eu usava droga, então eu vivia viajando, eu via um monte de bicho, um monte de coisa acontecendo. Então o Apocalipse, nossa, era demais, assim, era emocionante ler Apocalipse. E aí eu lia Apocalipse, e aí eu ficava no pátio, falando com os manos sobre a Bíblia. Eu nunca, imagina, primeira vez que eu estava lendo a Bíblia. E aí, queridos, foi uma jornada incrível que eu tive a experiência de ter. Eu lembro com muita alegria desse tempo. Por quê? Porque, diferentemente daquele outro local, daquele outro pavilhão de triagem, esse, nós ficávamos só em 4 no quarto. Cada um tinha sua cama. A porta era de aço, dessa grossura. Não era grade, não era porta. E aí, aquela semana inteira, a minha oração única foi: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados. A semana inteira, domingo, eu não via a hora daqueles irmãos chegarem para o culto e pregarem, falarem, cantar. Aí, o que aconteceu? O mando do quarto, um dia para mim, na semana, falou: vem, o senhor vai comigo? O que foi? O senhor vai a minha família ali e tal, minha mãe, meu irmão, vamos orar, vamos orar. Aí o outro dia, aí, o senhor aí e tal, a mãe aí e tal, vamos orar pela sua mãe. Os 4 entregaram a vida. Deus começou a fazer uma revolução naquele pavilhão, maravilhosa, impressionante. E por isso que eu lembro com muita alegria desse tempo, porque foi um tempo maravilhoso, assim, sabe? De pregar o Evangelho, de poder viver o Evangelho ali dentro, de ver maravilhas de Deus. Eu me lembro quando veio a minha liberdade. Minha liberdade veio, eu estava dentro do quadrilátero, não fora do pavilhão, mas dentro do quadrilátero da fundação. E aí uma Kombi lá da comarca de Caraguatatuba veio me buscar e me chamar: Fernando, estou te chamando lá. E eu fui para o pavilhão, cheguei lá no pavilhão. O que aconteceu? Irmãos, é emocionante. Eu entrei no pavilhão e tal, sabia o que estava rolando, todo mundo no pavilhão estava me esperando, porque a minha liberdade tinha chegado. Rapaziada chorando. Foi incrível, assim, tipo, nosso pastor está indo embora. Eu virei pastor lá dentro do presídio. Sem querer, né? Sem querer. Então, assim, isso é só um pedacinho da minha história. Um pequeno da minha história.
E eu quero só mais uns 10 minutinhos aí, permite, pastor, uns 10 minutinhos. Tinha meu pai, que era um viciado. Tinha minha mãe, que era uma alcoólatra, viciada em remédio, comprimido e bebida. Eles eram separados e moravam em estados diferentes, lugares diferentes. Meu irmão estava preso. Eu saí de liberdade e ele continuou preso. Ainda não tinha entregue a vida a Jesus. Toda a minha família, ninguém era crente, só eu. Passei só eu. Fui acolhido. Essa é uma história incrível, que não tem como contar tudo aqui. Mas uma senhora, crente, em São Paulo, vizinha, olha só, ela trabalhava com uma vizinha de uma tia minha. E essa vizinha da minha tia ficava ouvindo as histórias que a minha tia contava sobre nós, que apavorava, a gente apavorava lá embaixo, e falava, ora por eles, ora por eles. Minha tia nem crente era, mas ela falava, ora por eles. E um dia minha irmã mais nova, éramos em 3, minha irmã mais nova, e minha avó deu a minha irmã para uma mulher que trabalhava no posto de saúde que essas pessoas todas trabalhavam. E essa senhora crente conheceu minha irmã. E não é que a família que pegou e adotou minha irmã não conseguiu, não aguentou ficar com a minha irmã, porque ela era escolhida, a gente não era muito boa gente, mas ela era terrível, meu irmão. E aí, essa senhora foi perguntada, lá na sua igreja não tem ninguém que quer ficar com essa menina? Ela falou, deixa comigo, eu vejo. E minha irmã fica com essa senhora crente, temente a Deus. E essa, aí minha irmã falou, tia, é o seguinte, eu tenho 2 irmãos, eles são bandidos, tia, a senhora não quer falar de Jesus para eles? Aí ela falou, onde eles estão? Em Caraguá. Ela foi para Caraguá, nós não estávamos mais lá, tínhamos sido presos, estávamos em São Paulo, ela foi lá, tentou entrar, não conseguiu, voltou para Caraguá, falou com o juiz falou, a senhora está louca? O que a senhora quer com esses 2? Olha só, olha o processo desse, olha o processo desse. A senhora quer mesmo alguma coisa com esses caras? Quero. Pois um domingo ela estava lá. Se apresentou, eu sou Mara, aí minha irmã, e foi, meu Deus, como? Quem é você, né? Senhora? Aí ela falou, eu sou Mara, estou com sua irmã, aconteceu isso. E aí, meus queridos, ela falou, eu queria ajudar vocês. Então, quando a minha liberdade veio, eu fui para a casa dessa senhora. Ela abriu a sua casa. Ela tinha 2 filhos, um marido e uma casinha pequena, mas um coração enorme. Você quer fazer missão? Você quer fazer missões? Esteja disposto a abrir a sua casa, seu coração, sua vida. Eu fui para a casa dessa senhora e lá fiquei. Meu irmão se converteu. Quando saiu da liberdade, foi para a mesma casa. Eu comecei a aprender o que era viver em família ali, porque eu não sabia viver em família. E a grande responsabilidade das famílias da igreja é essa. O discipulado vem através do exemplo. Tem gente que às vezes não sabe ser pai. Como ser um pai? Como ser uma boa mãe? Como ser um bom marido? Como ser um bom profissional? As famílias da igreja podem ensinar mediante o exemplo. Porque a gente aprende assim. Foi assim que eu aprendi. Quando eu fui morar depois num projeto social da missão do qual ele me evangelizou, eu me integrei à missão, me tornei missionário dessa missão durante 8 anos, pregando dentro dos presídios, dentro da FEBEM e nas ruas de São Paulo. Eu comecei a conhecer várias famílias, e depois dessa família, eu conheci a família do pastor Bill Fawcett e a Mary Fawcett, da Igreja Internacional do Calvário. Foi quando eu conheci o pastor Russell Shedd, e eles me acolheram, investiram na minha vida, acreditaram em mim, e hoje eu estou aqui. Casado, Francine, Samuel,
13 anos, eu moro em Curitiba, sou casado há 12 anos. Eu tive que passar por todo o processo de ressocialização, que não foi fácil. Consegui voltar a estudar, concluir o ensino médio, entrar num seminário, eu entrei no Palavra da Vida em São Paulo, 5 anos lá dentro, estudando lá dentro interno. Depois, quando eu vim para Curitiba, eu fiz uma pós-graduação em Curitiba. Depois, fiz um curso no Centro Europeu de Planificação e Confeitaria. E fui indo, e estou indo. Uma busca incessante em crescer e conhecer o Senhor, e sirvo a Deus como missionário, aonde Ele me chamar, em qualquer lugar. Meu pai, e aí eu quero concluir. Voltando uns anos atrás, eu morava em São Paulo, e meu pai estava numa situação bem difícil de saúde por causa da bebida. Meu pai era um exímio pianista, boêmio, músico boêmio de Marília. Meu pai tocou com Roberto Carlos, fez turnê com Benito de Paula, tudo da antiga, abriu show para Vinícius de Moraes. Ele era o cara nessa área, mas destruído, boêmio, pela droga e bebida. E aí então vem uma ligação de que meu pai está internado em Marília. Eu fui até lá, eu e meu irmão fomos lá. E aí, na época, eu morava sozinho em São Paulo, estudava, trabalhava. Eu trouxe meu pai para passar por um tratamento lá na Dr. Arnaldo, na unidade do fígado, e ele ficou comigo 6 meses. E aqui entra uma questão fundamental. Meu pai, junto conosco, comigo, um dia eu estou saindo do trabalho, indo para casa, e Deus fala comigo dentro do ônibus assim: você precisa perdoar seu pai. E eu fui impactado, falei, mas eu tentei racionalizar, falei, mas eu já falei do Senhor para ele. Tipo, né? Já evangelizei, tipo, já perdoei, né? Aí Deus falou comigo, não é isso, você precisa perdoar seu pai. Ô irmão, naquela viagem até em casa foi uma luta mental, espiritual, mas quando eu cheguei em casa, ele estava lá lendo um livro e tal, deitado, e eu falei, ô pai, tudo bem e tal? Pai, a gente está conversando. Desse jeito. Pois é, ele levanta da cama, vai andando. Meu pai é o seguinte, meu pai foi um homem muito violento, nervoso, explosivo. E eu pensei, de repente, uma pessoa, né? Fui lá, me dá uma pesada aqui, uma pancada aqui, contrariado, né? Mas, eu falei, pai, é incrível. Virou a coisa. Eu olhei para ele e falei, pai, eu queria que o Senhor me perdoasse. E eu não sei porque ele estava esperando, mas eu olhei para ele e falei, pai, eu queria que o Senhor me perdoasse porque eu fui um mau filho. Eu te odiei até o fundo da alma. Eu quis a sua morte muitas vezes. Eu desejei que você morresse. Eu não queria ver você de jeito nenhum. Eu e meu pai usamos droga juntos. Você imagina a sensação, parece uma sensação de abuso. Mas eu queria que o Senhor me perdoasse por tudo isso. Irmãos, ele põe a mão assim na patente da porta, assim, põe a cabeça, e aí ele começa a chorar e virou para mim e falou, cara, você que tem que me perdoar. Aí me abraçou. E aí a gente foi para o abraço. E isso é Evangelho. Isso é o Evangelho real, na prática. É o que o Espírito Santo causa quando entra na nossa vida. Transformação, cura, libertação, limpeza. Você se afasta da vida velha, dos relacionamentos complicados e confusos, e Deus dá um novo caminho para você trilhar. Uma semana depois ele entrega a vida a Jesus.
ele faleceu pouco tempo depois, porque ele estava com muitas complicações, e eu falei, Deus, mas agora? A gente estava, nossa, agora que ele estava bem, e a gente tinha um pagodão que a gente cantava lá, era assim, eu não me lembro mais, as coisas antigas ficaram para trás. E aí, a gente cantava essa música e nessa hora abaixava o volume e cada um falava, eu não me lembro mais da vida velha que eu levava, eu não me lembro mais do crime, eu não me lembro mais. E um dia ele estava junto tocando comigo, com meu irmão, numa evangelização em Minas Gerais, e aí ele falou, eu não me lembro mais dos pingão que eu tomava, eu não me lembro. Está com o Senhor. E a minha mãe? Aí era a vez da minha mãe. A gente tinha que acertar as contas. E ali um dia eu falei, mãe, a gente precisa conversar. Eu falei a mesma coisa. Ela falou, eu sei, filho. Parece que ela estava esperando. Eu sei. Antes que eu pudesse falar, ela já se adiantou e falou, filho, me perdoe. Porque eu abandonei vocês. Eu abandonei vocês numa hora muito difícil para mim. Eu era uma jovem, eu não sabia de nada. E sua avó me abandonou também. Na hora que eu mais precisei, eu não tinha condições de cuidar de vocês. Ai, eu abracei ela, beijei ela. Eu amei meus pais, apesar de tudo. Amei-os até o fim. Os dois estão com o Senhor. E quase toda a minha família veio para o Evangelho. Meu avô, minha avó, que eles eram altamente comprometidos com o espiritismo, umbanda, candomblé, magia negra, todo tipo de canteira, entregaram a vida a Jesus, tinham suas dúvidas e dificuldades, mas entregaram a vida ao Senhor. Meu irmão é missionário em Portugal, junto com a sua esposa, os dois filhos que nasceram lá. Então Deus começou a fazer uma obra linda e ainda está fazendo na nossa vida. Então na igreja, nos inícios, a gente passava vários problemas por causa do nosso histórico. E tinha gente que falava, não, traga em casa. Sou maconheiro, porque minha filha não. Minha filha não. Mas eu amo a igreja. Eu amo a igreja de Jesus Cristo. É um local de santos pecadores. É um local de quebrantamento. Tem que ser um local de quebrantamento, de se derramar diante do Senhor. E os discípulos tinham muito disso, de preconceitos também. Mas o Senhor quebrou esses preconceitos. E depois, irmãos, o cristianismo se tornou o que se tornou. Ao longo da história, o cristianismo lutou contra todo tipo de opressão, de mal e de maldade. Você sabe que não foi por acaso que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano? Por quê? Porque o testemunho daqueles irmãos era poderoso, ao ponto de quando uma doença abatia sobre um povoado e quase dizimava todo mundo, só quem ficava para cuidar dos doentes eram os cristãos. Todo mais abandonavam as pessoas à morte, mas os cristãos estavam lá, pagando com a própria vida, muitas vezes. Foram contra o aborto na cidade de Roma, que era a cidade mais perversa e lasciva do mundo antigo. Foram contra o divórcio, contra a infidelidade, contra o aborto. Lutaram contra a morte, para tentar trazer uma justiça equilibrada para aquela sociedade. Os cristãos testemunhavam até dentro da arena, sendo devorados por leões.
eles testemunharam. Esse é o Deus que nós servimos, não se esqueça disso. É o Deus que rompe qualquer barreira, seja ela política, social, econômica, cultural, que está toda presente aqui, todas presentes aqui. Eu só anotei algumas, poucas, mas tantas e tantas outras barreiras que o Evangelho transpõe, porque o Evangelho é supracultural. Supracultural. Mas acima de tudo, nós devemos nos amar. E que o nosso amor seja tal, que as pessoas vejam e falem, como eu falei, como faz para ser assim? Eu quero ser assim, desse jeito, pequeno Cristo. Porque o cristão é isso, é um pequeno Cristo. Não se esqueça disso. Sempre procure crescer no Senhor e na sua graça. Não estacione, não pare, não se iluda com as coisas desse mundo, porque é tudo passageiro. Tudo passageiro. E assim eu quero concluir, agradecendo sua família, os irmãos, Severino, tantos outros irmãos, família amada que me acolheu ali. Amo vocês. Deus me colocou um amor muito grande no coração por vocês, de Gênesis, Lia, todos. Vocês são preciosos de Deus, todos vocês. Quero orar por vocês e por vocês. Vamos levantar? Consagre a sua vida ao Senhor. Saia da frieza, saia da indiferença, saia do comodismo. Busque o Senhor de todo o teu coração. Se quebrante diante do Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos. Deus,